Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem vos fala é o irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui iniciando uma série de estudo falando sobre o fim dos tempos. Esta série terá aqui 6 episódios com temas relacionados aqui ao fim dos tempos. Então serão 6 vídeos, a qual eu vou estar aqui trazendo um vídeo por semana para vocês, referente a esse estudo, a esta série. Então você que quer aprender mais da palavra de Deus, que gosta de estudar a palavra de Deus e quer assistir esse primeiro episódio, não perca as outras séries, não perca os outros episódios, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que vai ser muito edificante para a tua vida. Eu tenho certeza que através desses estudos, dessa série, você vai conseguir aí sim crescer a cada dia na graça e no conhecimento, como a Bíblia ela nos ensina. Então, fiquem ligadinhos aí para que você possa então estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E antes de iniciar o primeiro estudo, eu já quero aqui fazer aquele pedido em especial para você que ainda não é inscrito no canal, não se inscreveu, que você não esqueça de se inscrever, ative aí também o sininho de notificações, para que assim o YouTube venha notificar você todas as vezes que tiver vídeos novos no canal. Deixe aí também o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Isso é muito importante para o canal, porque é através dessas opções que o YouTube vai estar divulgando este vídeo, este canal para outras pessoas. Então assim você vai estar ajudando esse canal a crescer e ajudando também esse canal a evangelizar outras pessoas. Então ajude esse canal para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Agora nós vamos então iniciar aqui o nosso estudo de hoje. E o primeiro episódio, meus irmãos, desse estudo é sobre o arrebatamento. E aqui nós vamos ver aqui, meus queridos, o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento e quando será o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Ninguém sabe quando acontecerá, mas sabemos que será nos últimos tempos. Agora eu pergunto para você, você sabe realmente o que significa o arrebatamento? O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus sem morrerem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Enoque e Elias, eles também foram arrebatados, subiram vivos ao céu. Gênesis 5, 24, a Bíblia vai dizer: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Meus irmãos, eu creio que se não for todos, grande parte dos irmãos conhece bem a história de Enoque. E como a Bíblia nos relatou aqui, ele era um homem temente a Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus, que andava com Deus. Então, certa feita, diante de tudo isso, a Bíblia diz então que ele subiu aos céus, que ele foi arrebatado vivo para Deus. E a partir desse dia, ninguém nunca mais viu Enoque. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 24, capítulo 2, versículo 11, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer:
Quando estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui, meus queridos, a Bíblia vai dizer sobre o momento a qual Elias ele foi arrebatado por Deus. Aqui Elias ele estava caminhando juntamente com o seu sucessor, com Eliseu, e ali eles estavam conversando. Perdão, irmãos. E ali ele estava conversando com Eliseu, quando de repente a Bíblia diz aqui que um carro de fogo puxado por cavalos separou os dois. Ele então, como um redemoinho, levou Elias até o céu. E aí então Elias nunca mais foi visto. Ali Elias ele foi arrebatado por Deus. Então aqui, meus queridos, nós sabemos o que? Alguns exemplos do que é o arrebatamento. E que é o que vai acontecer sobre a nossa vida. Como diz aqui no início, não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que será no fim dos tempos. Quando vai ser o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. João, capítulo 14, versículo 2 e 3, a Bíblia vai dizer, vou aqui a partir do versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui, meus queridos, nós vemos o próprio Jesus falando aqui com os seus discípulos, que ele ia subir para o Pai. E lá ele ia o quê? Preparar lugar para nós. Porque se não fosse assim, ele não teria nos dito. Se não tivesse muitas moradas lá, muitos aposentos lá para nós, ele não teria vos dito. Então ele ia subir e preparar lugar para nós. E aqui ele fala ainda, quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. E aqui, meus queridos, quando Jesus fala de voltar para buscar-os, para subir juntamente com Cristo, justamente ele está falando sobre o arrebatamento. Que assim que ele preparar o lugar para nós, lá no céu, diante de Deus, ele vai voltar e vai arrebatar a tua igreja, aquela que está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amados, há muitos debates sobre se acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação mencionada em Mateus 24, versículo 21, que diz assim: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca se haverá. Meus queridos, diante deste versículo, então existe aí muitos debates referente quando vai acontecer o arrebatamento. Se é antes, durante ou depois da grande tribulação. E diante desses debates, há duas teorias principais, a qual eu quero aqui trazer para vocês nesse estudo. E a primeira teoria é a pré-tribulação. A pré-tribulação, algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, deixando todos
que não crerem na terra para sofrerem. Também acreditam que alguns ainda poderão ser salvos depois do arrebatamento. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus aconteceria em outra ocasião, bastante tempo depois do arrebatamento. Ao contrário da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento aconteceria em segredo, deixando muitas pessoas confusas. Segunda teoria, a pós-tribulação. Outras pessoas acreditam que os salvos serão arrebatados depois da grande tribulação. Isso acontecerá na altura da segunda vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão e os salvos que estão vivos serão arrebatados e Jesus trará julgamento e justiça sobre a terra. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus não acontecerão em fases distintas. Irmãos, olhando aqui para essas duas teorias referentes ao arrebatamento e olhando para aquilo que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos traz ao conhecimento, aqui eu acredito na pós-tribulação. Quer dizer, eu acredito, irmãos, que o arrebatamento ele vai acontecer após a grande tribulação. Por que eu acredito desta forma? Porque aqui, meus queridos, na pré-tribulação, os pré-tribulacionistas, eles dizem o quê? Que o arrebatamento ele vai ser em secreto, em segredo. Eles falam aqui, meus queridos, que o arrebatamento vai acontecer numa ocasião, numa época, e a vinda de Jesus vai acontecer muito tempo depois. E que esse arrebatamento, ele vai ser em segredo, deixando muitas pessoas confusas. Mas, olhando nós para a palavra de Deus, nós vamos entender, meus queridos, que realmente a pré-tribulação, os pré-tribulacionistas que acreditam desta forma, eles estão equivocados, eles estão de uma forma errada diante daquilo que a Bíblia nos diz. E nós vamos ver aqui na Bíblia, onde nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então aqui, meus queridos, nós vimos o que? Aqui fala que após dado a ordem com voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus nas nuvens. Então, meus queridos, isso aqui vai, se for dado a ordem para a voz do arcanjo, para o ressoar da trombeta, como que vai ser em segredo? De que maneira que o arrebatamento vai ser em segredo se vai soar as trombetas naquele grande dia? E se o próprio Jesus ele vai descer dos céus sobre a nuvem, e aqui como diz que aqueles que já estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e logo em seguida os que estão vivos serão arrebatados e subirão com eles nas nuvens ao encontro do Senhor Jesus lá nos ares, para que assim nós vamos estar com Ele para sempre. Então, meus queridos, não tem como dizer que o arrebatamento ele vai ser em segredo. Não existe isso. Isso aí, meus irmãos, são pessoas que lêem a palavra de Deus e acabam distorcendo o versículo, o texto, para confundir muitas das vezes a nossa mente, o nosso entendimento.
Por isso que aqui nesse estudo, meus queridos, eu falei para vocês, né, que há esse debate, que muitos têm esse debate, muitos falam referente a isso, sobre o antes ou depois da grande tribulação. Mas o importante de tudo isso, meus amados, é que o arrebatamento, ele vai acontecer um dia. Saber quando é e como, isso não é essencial. Isso não cabe a nós querer saber quando vai ser o arrebatamento e como vai ser. Pois a Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor, ele virá num piscar de olhos. Que o Senhor, ele virá como o ladrão na noite. Então ninguém vai saber nem o dia, nem a hora. Então não cabe a nós queremos ficar especulando, sabendo como vai ser, de que maneira vai ser, que dia vai ser, que hora vai ser. Isso não cabe a nós. Isso já está determinado por Cristo Jesus, determinado por Deus. O que cabe a nós, irmãos, é andar na tua presença todos os dias, estarmos atentos todos os dias, viver verdadeiramente na presença de Deus, para que quando isso venha acontecer, nós podemos então subir aos céus, juntamente com o Senhor, sermos arrebatados e alcançarmos a nossa salvação. O importante aqui, meus queridos, é que nós vamos ter uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo e endireitar as nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante deles. Versículo 15. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então aqui nós vemos, irmãos, em Timóteo, quando Paulo ele escreve essa carta a Timóteo, e Timóteo aqui então ele passa para os irmãos ali da igreja, falando para ele: olha, enquanto vocês aguardam este evento, que é o arrebatamento da igreja, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpa diante dele. Vocês estão entendendo, meus queridos? Enquanto não acontece o arrebatamento da igreja, então que nós possamos nos esforçar cada dia mais, para quando ocorrer este evento, nós venhamos a ser encontrados por Cristo em plena paz, sem mácula, quer dizer, limpo diante de Deus, sem culpa diante de Deus, para que assim nós possamos alcançar a salvação, como diz no versículo 5, versículo 15, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Considerai que a longanimidade quer dizer não dizer demora, de certa forma a demora, mas considerai esse tempo como uma oportunidade para que nós possamos receber a salvação. Então nós temos que ter isso em mente, em conhecimento na nossa vida, para andarmos corretamente diante de Deus, para que quando realmente chegar esse grande dia, que é o arrebatamento, nós possamos estarmos cada dia mais firmes na presença de Deus. O arrebatamento, ele é a promessa da vida eterna para todos os que aceitam Jesus como seu Salvador, ou seja, para todos aqueles que crêem em Jesus como seu Salvador e que anda nos seus caminhos. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. A Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: aqui. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Versículo 11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, como manter o fogo do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós vimos aqui Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, que Deus ele não nos designou para a ira, mas para que nós venhamos ser contemplados pela a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver unidos a ele, unidos a Cristo. Está sempre o que? Aconselhando e encorajando mutuamente todos aqueles que estão na presença de Deus e que vão chegar até a presença de Deus. Para quê? Para que quando chegar aquele grande dia, nós possamos então alcançar a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso estudo de hoje, o primeiro episódio desta série que eu vou estar aqui trazendo para vocês. Foi falado sobre o arrebatamento. O próximo vídeo, meus queridos, o segundo episódio desta série, eu vou estar falando sobre a grande tribulação. Então, fiquem atentos para que você possa acompanhar esta série, acompanhar todos os episódios, para que você venham aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Primeiro, foi falado sobre o arrebatamento, onde que nós vimos esse debate, né, sobre a pré-tribulação e a pós-tribulação. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Aí vamos entender melhor sobre essas duas teorias. Então, não perca, estejam aí ligadinhos para o próximo estudo. Amém? Fiquem todos aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.